Questão do Enem 2007. Olha só a tirinha que é apresentada pra gente. Ela pergunta assim, ó. São características do tipo de reprodução apresentado na tirinha. Então vamos identificar aqui qual tipo de reprodução. O mundo das bactérias. Ok, bactérias que são seres ali procariontes, né? Estou tão sozinha, vou me duplicar. Oi, você vem sempre aqui? Então, pop, ela duplicou ali, né? Então fez um processo que a gente chama de bipartição, cisparidade, é uma forma de reprodução ali das bactérias, né? Bactérias que se reproduzem, esse método aqui de reprodução por bipartição, separação, ela cria um clone dela, então você consegue perceber que está sendo criado um clone, certo? É uma reprodução assexuada que a gente tem aqui. Então é importante que você saiba identificar todas essas questões que a gente vai fazendo, elas são questões que servem de aprendizado para você. Você vai entendendo e vai adquirindo esse conhecimento. São questões antigas que podem vir a aparecer nas suas provas mais recentes. Então você não tem que focar em acertar esse tipo de questão. Tem que focar em aprender com elas para acertar uma questão no futuro. Ela já caiu nas provas, não vai cair igual. Agora você pode acertar no futuro sabendo a partir dessa. Ele dividiu aqui, ó, que cara chato. Ploft se reproduziu novamente, né? Vamos embora. Ou seja, tá tendo uma série de formação de clones aqui, um tipo de reprodução por cisparidade, e no caso das bactérias. Ele vai dizer aqui, são características do tipo de reprodução apresentada na tirinha. Então, reprodução assexuada. Quais são as características que a gente tem na reprodução assexuada que você pode pensar? A primeira coisa que a gente pode analisar aqui é que ela vai ser uma reprodução que acontece de forma mais rápida. A reprodução sexuada, ela precisa de fecundação. Então, eu preciso lá de um gameta masculino, um gameta feminino, ocorrer a fecundação, a formação de um zigoto. A partir desse momento que ocorreu a fecundação, vai ter um desenvolvimento embrionário, tendo um desenvolvimento ali, vai ter o crescimento e aí sim vai ser formado ali um novo organismo vivo, certo? Só que a reprodução sexuada ela é muito mais rápida, ela vai criando clones, então esse processo ele é acelerado. Além disso, ela é muito mais simples fazer um clone ali, né, igual ela se dividiu, do que você fazer todo um processo de produção, né, que pode dar errado. E além disso, como eu já repeti várias vezes, ela forma clones idênticos, ou seja, tem baixa variabilidade genética, diferente da reprodução sexuada, que tem variabilidade genética. Vamos analisar então as alternativas aqui junto comigo para ver se você consegue dominar elas. Letra A. São características da reprodução assexuada, que é o que eu estou buscando. Simplicidade? Correto. Simplicidade é uma característica, ela é mais simples. Permuta de material gênico e variabilidade genética? Aí não. Permuta de material gênico, a gente vai ver melhor lá no conteúdo de genética. Se você já estudou, você vai lembrar. A gente fala até mesmo de crossing over, troca de material genético, permutação, né? Essa é uma característica da reprodução sexuada. A troca de material genético, ela acontece em maior intensidade na reprodução sexuada. Eu não vou dizer para você que não poderia acontecer na reprodução assexuada, porque poderia. Por exemplo, Renato, eu posso ter uma permutação de material genético na reprodução sexuada? Sim. Em qual dos casos? Mutações. Então, em mutações, eu posso ter ao acaso uma mudança no material genético, mas nesse caso aqui não, tá? No caso aqui da tirinha, então essa é uma característica muito importante que você tem que pegar, né? São características de reprodução apresentado na tirinha. Então, na tirinha, eu não estou vendo mutação acontecendo. Então, a gente já elimina essa alternativa. Letra B. Rapidez, simplicidade e semelhança genética? Claro, agora sim. Agora nós temos aqui já o nosso gabarito. Rapidez está correto, reprodução sexuada mais rápida, simples e semelhança genética, ele está dizendo pra gente aqui que é a formação de clones idênticos, né? Ou seja, baixa variabilidade. Então, letra B é a nossa resposta correta. Aqui, vamos lá. C. Variabilidade genética, mutações, evolução lenta. Variabilidade genética, característica de reprodução sexuada. Mutação pode acontecer na reprodução assexuada, né? Então não estaria errado aqui dizer, eu vou até assinalar, ó, variabilidade genética, estaria errado. Evolução lenta, olha, mutação aqui estaria correto, porque pode acontecer mutação na reprodução sexuada, e a evolução lenta é uma característica da reprodução sexuada também. As bactérias têm uma evolução rápida, então isso aqui estaria errada. Renato, por que bactéria tem evolução rápida? Por isso que você tem que ir nas nuances das questões, tá? O processo de evolução é o processo da gente selecionar características, e principalmente características mais positivas. A evolução das espécies, no caso a evolução humana, ela é uma evolução que leva milhares, milhões de anos. Então, até você selecionar uma característica leva muito tempo. Bactérias são selecionadas de forma muito rápida. O uso de um antibiótico, por exemplo, vai selecionar uma superbactéria em questão de semanas num hospital, porque elas conseguem se reproduzir de forma muito rápida. Então, uma característica que é passada de forma rápida ali para uma característica que é selecionada de forma positiva por uma bactéria, rapidamente ela vai criar clones, vai se reproduzir, certo? E aí a gente vai ter uma série de bactérias selecionadas. Então, a evolução delas é muito rápida, tá? Das bactérias.
D. Gametogênese. Errado. Gametogênese é a formação de gametas. Masculino e feminino é uma característica de reprodução sexuada, formar gametas. Troca de material genético. Crossing over, mais uma vez, a mesma lógica de permuta de material genético. Complexidade. Complexidade também tem a ver com reprodução sexuada, organismos mais complexos, né? Agora, bactérias são organismos mais simples, então eles não são tão complexos assim, então tá errado. Letra E. Clonagem. Opa, clonagem é uma característica que eu vejo no quadrinho, tá? Gemulação e partenogênese. Talvez você nunca tenha ouvido falar, a gente coloca de propósito, é uma questão do Enem, né? Então você vê como o Enem pode cobrar. Gemulação, que pode vir na tua cabeça aqui, é a formação de gemas, tá? Então vamos criando o raciocínio. Criação de gemas. Gemas que você pode traduzir como criação de brotos. E aí o principal exemplo que a gente pode ter é uma esponja, tá? E na reprodução dessa esponja pode surgir aqui um brotinho. E aí, a partir desse brotinho aqui, nós temos, então, um processo de reprodução. Esse brotinho pode cair e formar uma nova esponja que a gente vai ter ali, certo? Então, aqui nós temos a formação de brotos, processo de gemulação. Partenogênese é feito por organismos multicelulares. O principal exemplo de partenogênese que você tem que lembrar é a reprodução das abelhas. Como é que acontece a reprodução das abelhas? Bom, nós temos aqui um óvulo, nós temos aqui lá um espermatozoide, certo? Que vai fazer um processo de fecundação e vai formar o que a gente chama ali de zigoto, ok? Dentro desse zigoto, ele vai continuar ali o processo de reprodução e vai formar lá a abelha rainha, né? É um exemplo clássico que a gente pode ter, abelha rainha ou abelha operária, que vão se diferenciar pelo tipo de alimentação, tá? Para a gente diferenciar uma abelha rainha de uma operária, vai ser quem consome lá a geleia real, né? A geleia real, e aí a gente tem a seleção da abelha rainha. Só que nesse processo, aqui, pessoal, nós temos então o gameta masculino, no caso o espermatozoide, tá? O espermatozoide, e aqui nós temos um óvulo, que foi fecundado. Nesse caso aqui, nós temos um outro óvulo que não foi fecundado. O processo de partenogênese é quando esse óvulo que não foi fecundado, ele origina um organismo vivo sem a necessidade de fecundação. E é aqui que nasce o famoso zangão. Então, o zangão, ele vem de um processo que a gente chama de partenogênese. Partenogênese. Certo? Então, aqui nós temos basicamente um óvulo que se desenvolveu sem a necessidade de fecundação. Nós temos também alguns tipos de plantas, né, chamadas de partenocárpicas ali, ou seja, sem fruto, né, sem o embrião desenvolvido. Um exemplo, sem a semente também, né, um exemplo de plantas de fruto que faz partenogênese é a banana, né, um grande exemplo que a gente tem aí de partenogênese. Então não é característica ali das bactérias. Boa questão para você dominar e aprender um novo conteúdo. Vamos lá.